Bem, o Dr. Roberto Brian, oftalmologista aqui do CLDO, já está ao meu lado para nos ajudar aqui no quadro Olho no Olho de hoje. Você sabe que esse quadro mostra os vários tratamentos da oftalmologia, doenças. Tudo bem, doutor? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Tudo bem, Natália? Hoje a gente vai falar um pouco do glaucoma. Informações a respeito de fatores predisponentes, sintomas, tratamento e o que é a doença, para deixar a população um pouco mais informada desta entidade. Doutor, algumas pessoas podem não ter ouvido falar de glaucoma, mas é uma doença importante, não é, da oftalmologia. É a doença, é a maior causa de cegueira irreversível no mundo e a segunda causa de cegueira. Então, é um dado muito importante esse, né? Com certeza, Natália. Frisando bem isso da irreversibilidade, é porque assim, você perdeu visão por glaucoma, aquela visão não tem como recuperar. Então, o foco da gente vai ser evitar a progressão do glaucoma, principalmente com diagnóstico precoce. Mas vamos a alguns dados do glaucoma. Primeiro, o que é o glaucoma? O glaucoma ainda é uma doença que não é muito bem conhecida. As causas do glaucoma não são bem definidas. Então, ele é uma miríade, um conjunto de doenças que levam a uma neuropatia óptica, com perda de campo de visão. E tem alguma relação também com a pressão do olho? Exato. É nesse aspecto que ele ainda não está bem elucidado, porque sabe-se que o glaucoma vai ser um conjunto de danos ao nervo óptico. Esse dano pode ser devido à pressão intraocular e também à perfusão do disco óptico. Então, atualmente, a gente tem tratamento para controlar a pressão intraocular, mas ainda não tem nada que a gente possa fazer que mude a perfusão do disco óptico. Agora, antes de chegar ao tratamento, doutor, como é que essa doença é classificada? Certo. Existem duas formas mais práticas de a gente classificar o glaucoma. Então, separando em dois grandes grupos. O glaucoma primário de ângulo aberto, que é a forma mais comum, que acomete aproximadamente 90% da população, e o glaucoma primário de ângulo fechado, que é a forma menos comum e acometeria esses outros 10% restantes, dependendo do grupo de estudo, tá certo? Então, o glaucoma primário de ângulo aberto é aquele que, quando a gente faz um exame, que eu vou explicar um pouco mais à frente, na gonioscopia, eu vejo que o ângulo de drenagem do mucoso, vou tentar fazer um adentro aqui só para ficar mais claro. Imagine o olho como sendo um sistema fechado. E ele tem ele vai produzir o mucoso, que é um líquido que mantém a turgência do olho. E esse líquido é constantemente produzido. Se ele é constantemente produzido, ele tem que ser constantemente drenado. E ele é drenado pela malha trabecular. Em termos de comparação, seria como se fosse uma torneira, que eu deixo aberto e tem um ralo. Se o ralo está aberto, aquela pia não transborda. Se o ralo está obstruído, aquela pia vai transbordar. Como o olho é um sistema fechado, então o mucoso vai ser produzido. Se ele está sendo totalmente drenado, a pressão se mantém estável. Mas se aquela pressão, aquele mucoso não tem para onde escoar, aquela pressão começa a subir. E é isso que é avaliado no exame de gonioscopia, o ângulo de drenagem do mucoso. Se está aberto, é um glaucoma de ângulo aberto. Se aquele ângulo está fechado, seria um glaucoma de ângulo fechado. Esse é um meio de diagnóstico. Isso é um dos meios utilizados para o diagnóstico, porque a gente conseguindo diferenciar o tipo de glaucoma, vamos conseguir direcionar o tratamento mais apropriado para cada caso. E quais são os outros meios, os outros exames importantes? Porque a gente sabe que é uma doença silenciosa também, né, doutor? Exatamente. Agora você tocou num ponto que é fundamental. O glaucoma da sintomatologia, infelizmente, não.
E é isso que retarda o diagnóstico e retarda o tratamento, tornando essa doença tão preocupante e tão grave para a nossa saúde ocular. Porque, inicialmente, a gente vai perdendo sensibilidade ao contraste. E isso não é perceptível no nosso dia a dia. Numa fase um pouco mais avançada, a gente começa a perder campo de visão, a visão periférica da gente. Mas, inconscientemente, a gente tenta compensar aquela perda de campo de visão periférico virando a cabeça, ampliando o nosso raio de visão. E a gente só percebe que está perdendo a visão quando já começa a afetar a visão central, que a gente diz que está com a visão tunelizada. Nesse ponto, o glaucoma já está bem evoluído. E isso é a evolução normal, a evolução natural do glaucoma primário de ângulo aberto, que é o mais comum. No glaucoma primário de ângulo fechado, ele pode dar sintomatologia, é considerado uma emergência oftalmológica, porque já que a pressão sobe muito rapidamente, ele apresenta alguns sintomas, como borramento visual, hiperemia ocular, que é o olho ficar vermelho, você olhar para a luz e você vê halos luminosos ou arco-íris ao redor da luz. Aí a pessoa é forçada a ir para uma consulta, né? Exatamente, e uma dor bem importante associada. Aí ali o paciente vai procurar a consulta imediatamente e logo tem um diagnóstico, facilitando o tratamento. Mas, infelizmente, na forma mais comum, que é o de ângulo aberto, não tem sintomatologia. Então, a prevenção e o acompanhamento é fundamental. Pelo menos uma vez por ano, né, doutor, essa consulta? A gente vai, no grupo geral, uma vez ao ano é de bom tamanho, mas tem os grupos que são considerados grupos de risco. E assim, na consulta oftalmológica, 2 exames são pertinentes na suspeita do glaucoma, isto é, para fazer uma triagem. O exame oftalmológico comum, claro que a gente vai testar a visão, fazer uma biomicroscopia, mas é de fundamental importância fazer a tonometria, que é a medida da pressão intraocular, e fazer um exame de fundo de olho, que neste exame de fundo de olho você vai avaliar as características do nervo óptico, como coloração, formato, tamanho da escavação do nervo óptico. E a partir daí, tendo alguma alteração, alguma suspeita, você pode direcionar mais o paciente, fazendo uma avaliação um pouco mais pormenorizada. Nestes casos, a gente vai acompanhar com paquimetria, campo visual, mapeamento de retina ou retinografia e, se necessário, aprofundar ainda mais com exames mais específicos. Doutor, quais são os grupos de risco e as idades mais prevalentes? Eu queria te perguntar também quais são os tratamentos mais modernos da atualidade. Ok, Natália. O glaucoma ele pode acometer qualquer idade, mas a prevalência é bem maior acima dos 60 anos. Então, comparando com todas as idades, quem tem acima de 60 anos tem um risco 6 vezes maior. Quem tem um histórico familiar, isto é, um parente de primeiro grau com glaucoma, pode ter um risco 4 a 9 vezes maior. Já o glaucoma também pode se apresentar ainda na infância ou até mesmo em recém-nascido, seria o glaucoma congênito. Ele é uma forma rara de glaucoma. Ele pode acometer em torno de 1 a cada 10 mil nascidos vivos. O diagnóstico nesses casos vai ser através da observação. Você vai observar que a criança lacrimeja muito, ele tem um olho aumentado de tamanho, que a gente denomina como um buftalmo, vai ter uma hiperemia ocular e tem uma sensibilidade importante à luz, nesses casos. Existem outros grupos de risco que a gente não costuma falar muito para o nosso país, que nós somos um povo miscigenado. Populações afrodescendentes têm o maior risco de apresentar glaucoma, chegar a ser 4 vezes maiores do que a população caucasiana. O glaucoma de ângulo aberto é o mais comum em todos, mas em descendentes de orientais, ele costuma ter uma incidência maior do que no resto da população. E em descendentes de japoneses, pode ter até um risco maior de ter o glaucoma de pressão normal.
que é aquele que a gente perde esse parâmetro, a pressão vem sempre normal e a gente não consegue fazer o diagnóstico com base nessa medida. E os tratamentos? Os tratamentos, assim, o primeiro tratamento seria o mais simples possível, começar com colírios. Existem diversas classes de colírio antiglaucomatoso, então, o tipo de glaucoma, a incidência, o estágio, vai indicar a melhor forma de tratamento. Quando eu não consigo controlar, isto é, manter, evitar a progressão do glaucoma com colírio, a gente pode pensar em tratamentos cirúrgicos, se dividindo em cirurgias microinvasivas e cirurgias mais invasivas, e entre elas as fistulizantes e as cirurgias ciclodestrutivas. Então, primeiro a gente começa com colírio, não tendo uma boa resposta com colírio, a gente pode fazer laser, existe a iridotomia laser, trabeculoplastia laser, iridoplastia laser. Existem as cirurgias minimamente invasivas, que a gente utiliza stents, então são cirurgias de pequeno porte. Existem as cirurgias fistulizantes, que já têm um porte maior. Existem os tubos de drenagem, são as cirurgias ainda de um porte um pouco maior. E hoje em dia existe também as cirurgias feitas a laser, fazendo a endociclofotodistruição do corpo ciliar, impedindo a produção do humor aquoso. Então, o tratamento vai ser em aumentar o escoamento ou reduzir a produção do humor aquoso, seja este utilizando medicação ou cirurgia. Muito bem, doutor. Tudo muito bem explicado. Eu espero que vocês tenham entendido tudo aí. E se previnam. Tem como se prevenir, doutor? A prevenção é a consulta frequente com o seu oftalmologista, uma conversa com o seu especialista e o exame bem feito. O acompanhamento anual é a melhor forma de tratar e prevenir o glaucoma. Doutor, muito obrigado, então, e até a próxima aqui no Check-up. Obrigado, Natália.